Vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso aprendizado. A gente está falando sobre gestão corporativa inclusiva. Falamos de inclusão social, falamos do artigo 5º, artigo 6º, princípio da igualdade, princípio da isonomia. Né? E o que é que a gente está vendo? Que para diminuir a inclusão social, nós temos que diminuir as desigualdades. Né? Só que tem a minimização das desigualdades, das diferenças, né? Mas acaba que ainda, né, excluindo de uma certa forma, tá? E é isso que a gente vai ver aqui, continuando, falando sobre os tipos de exclusão social, tá? Olha só, o que se observa, né, é que muitas vezes um tipo de exclusão é associado a outros tipos. Ou seja, um tipo de exclusão acontece porque já existe outro tipo de exclusão. Principalmente a exclusão econômica, que muitas vezes está relacionada a aspecto social, aspecto cultural e outros. Exclusão econômica é a falta de condição financeira, né? O que causa o quê? Uma limitação de recursos. Tá? Bom, nessa questão da condição financeira, é aqui que a gente vê o quê? A questão econômica. A limitação de ter o mínimo de recursos para se manter, né, para se ter uma vida digna. Exclusão ainda sobre exclusão social de ordem econômica. Os motivos podem ser vários. Vários motivos. O que é que leva a ter uma condição financeira baixa? Vamos lá? Vamos participar, vamos interagir? O que é que vocês acham? E o que leva a ter uma condição financeira baixa? Ao ponto de não se ter o mínimo. Hein, pessoal? Vamos começar aí? Baixo nível de instrução ou de qualificação profissional. Muitas vezes a família não tem condições de colocar os filhos para estudar. Né? Muitas vezes tem famílias que ensinam em casa, pelo menos a ler e a escrever, mas não tem aqueles outros conhecimentos que tem, né, no ensino educacional. Muitas vezes tem condições de entrar numa escola e acontece algum problema, alguma crise, e aí os filhos começam a não participar mais das aulas, a não mais ir para escolas, porque não tem condição de se locomover, de se deslocar, mudam de cidade. Muitos terminam somente o ensino médio e não querem trabalhar, não querem se qualificar profissionalmente. E o resultado disso vem a curto prazo, porque você quer trabalhar, né, quer ter condições financeiras, e para ter condições financeiras tem que trabalhar, porque dinheiro não cai do céu. Nós já sabemos disso, né? Nada é fácil, certo? E não tem condições de se qualificar, e aí, né, se mantém com o mínimo. Né? Outro motivo de ordem, né, da exclusão social de ordem econômica é o desemprego no país. Mas o desemprego já vem por um baixo nível de instrução ou baixa qualificação profissional. Desemprego na área em que o profissional está qualificado. Esse é o que mais existe. A pessoa estuda, se forma, se qualifica, mas a área não tem como, né, atender essa questão aí do profissional. Né? Não tem vaga na área, não tem como o mercado absorver esse conhecimento do profissional. Né? E ele fica desempregado. Existem várias e várias pessoas assim. Precarização do trabalho, muitas vezes devido à baixa qualificação profissional. Bom, o que eu digo sempre para vocês, que qualificação profissional primeiro querer. O querer, o desejar, o sonhar, ter uma meta, planejar. E depois tem o conhecimento.
nunca parar. Minha filha sempre fala assim, mãe, a senhora não para de estudar não? Eu digo, eu não. Mãe, a senhora vai fazer esse curso? Mãe, a senhora isso, não paro. Nem formada, gente. Os professores mediadores sabem disso. Os professores de vocês aí que estão aí na linha de frente com vocês sabem disso, tá? Que não paramos de estudar. O estudo, o conhecimento é constante, né? A cada dia o ensino está evoluindo. Olha aí, a gente está simplesmente dando aula com o uso de uma tecnologia, né, onde muitos nem esperavam por isso. Vocês imaginavam um dia, né, estar aprendendo, estar assistindo aula com o uso dessa tecnologia? Tenho certeza que não. Tá? Perfil do profissional e forma de buscar inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho. O que é que eu falo para vocês? Né? Vocês primeiro têm que estudar o mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho espera de um técnico em serviços jurídicos? Eu já falei isso para vocês. Né? Pesquisem. Não é o professor mediador que vai pesquisar por vocês, não. São vocês alunos. Né? O que é que o mercado de trabalho espera de mim como profissional? O que é que eles estão cobrando? E aí eu vou atrás. Ah, um técnico em serviços jurídicos precisa falar 3 línguas. Eita, 3 idiomas. Né? Procura só 2. Né? Se der. Certo? Ou então, o mundial, que é o inglês. Tá? Outros motivos. Saúde. E outros. Tem muita gente que não tem saúde para trabalhar. Né? É incapacitado. Aí, detalhe, tem muita gente que, por não ter a questão saúde, né, não procura também melhorar a saúde. Muitas vezes, professora, mas muitas vezes é alguma deficiência que impede realmente de trabalhar. Entendo, beleza, dessa forma sim. Né? Aí entra logo na questão de aposentadoria, para pelo menos ter uma renda, gente. Tá? Até nisso a pessoa tem que correr atrás. Sachs, Lopes e Doble afirma que o fato essencial para nós é que o modelo atual subutiliza metade das capacidades produtivas do país. A colocação e o desenvolvimento profissional, né, estão muito relacionados a aspectos mercadológicos e pessoais, porém é necessário o Estado e a iniciativa privada terem ações para minimizar esta exclusão. Outro tipo de exclusão é a exclusão social de ordem social. Bom, essa exclusão social, segundo Costa, é diferente da exclusão de ordem econômica, né? Porque ela representa as privações de relacionamento. Professora, deficiência entra na parte de exclusão social de ordem econômica? Não. A gente vai ver aqui a questão da deficiência. Quando eu falei a questão da saúde, Leila, por exemplo, uma pessoa que nasce sem braço, uma pessoa que nasce sem perna, sem os membros. Tem pessoas assim, né? É lógico que essas pessoas, né, elas vão ter dificuldade para trabalhar. Né? Então, vão ter dificuldade de ter uma vida digna, com condições financeiras que possam manter, né, a saúde dela. Isso aí sim. Tá? Mas hoje, Leila, não sei se você já viu, já assistiu alguma palestra, eu não sei se o Josiel pode até achar aqui o nome, é um rapaz, um norte-americano, que ele não tem braço, ele não tem perna, e ele vive no mundo viajando, fazendo palestras motivacionais. E ele ganha por isso. E ele tem uma condição financeira digna. Né? Ele tem, já tem uma família formada, né? Tem uma casa digna, tem saúde, sustenta os filhos, e ele não tem os membros. Né? Então, isso vai muito também da pessoa. Tá? Nessa questão de um deficiente não trabalhar, isso depende muito da sociedade. Né? Aceitar.
A sociedade, Leila, hoje, infelizmente, mesmo a gente tendo esse desenvolvimento, essa evolução, sociedade nenhuma é preparada, né, para empregar um deficiente. Escolas, instituições, empresas, nenhuma pode ter no código de conduta para aceitar, pode ter a vaga, a porcentagem de vaga para abraçar aquele deficiente, aquela pessoa, né, para trabalhar, mas não é preparado. Infelizmente, a gente passa por isso, tá? Pessoas que ficam isoladas da sociedade por deficiência motora, olha aí a questão de deficiência, é na exclusão social de ordem social. Eu não falei que um tipo vai puxando o outro? Pois se aqui a pessoa fica isolada, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai ter uma condição financeira digna para honrar com suas responsabilidades financeiras? Vocês, jovens, isso serve também, pessoal, até para os professores mediadores, para o meu diretor de imagem aqui, Josiel, para a professora Sandra, né? Nós temos que agradecer e pedir todos os dias saúde. Né? Saúde para quê? Para trabalhar, para quê? Para honrar com as nossas responsabilidades financeiras. Porque qualquer problema que ocorrer, né, nós seremos excluídos. Certo? Olha aí, ó, o Josiel botou aqui, o nome dele é Nick Vujicic, né? Nick Vujicic. Ele não tem os membros, né? Tem como eles olharem aí, ver essa imagem? Tem não, né? Se tiver como, olha aí, vou já mostrar aí para vocês uma pessoa com deficiência. Ele nasceu assim, gente. E vive uma vida normal, tá? Josiel vai tentar colocar aí, enquanto isso a gente continua aqui a nossa aula, tá? Bom, da exclusão social, como eu falei aqui antes, né? Isoladas da sociedade por deficiência motora, por algum aspecto psicológico ou por serem idoso, buscam o isolamento. Né? Isso é a pessoa que busca o isolamento. O idoso, por si, ele não se sente útil, então ele já vai começar a se excluir. Uma pessoa com depressão, com ansiedade, fica mais tempo dentro de quê? Dentro do quarto. Não quer nem conversar com a família. Aí já é se isolando. Né? Aí não sai mais com os amigos. Um idoso também não quer mais fazer o encontro com a família. Certo? Então, o Josiel vai colocar aí para que vocês possam ver direitinho, né? O Nick... Deixa eu ver o nome dele. Nick Vujicic. Nome... Olha aí. Olha só. Ele é deficiente, gente. Tá? Vocês estão observando aí? Bota em tela cheia aí, Josiel. Me tira aí, bota só a imagem aí, viu? Olha aí, ó. Nick Vujicic, ele é deficiente físico, ele não tem os membros e ele faz palestras motivacionais, gente. Prestem atenção, né? Então, vamos pegar aí o exemplo dele. Assim como ele, tem vários outros exemplos. Né? Porque esse aqui é mais conhecido porque sempre está mostrando, né, casos dele. Então, uma pessoa dessa, vamos lá, uma pessoa dessa, ela podia se isolar. Né? Nasceu dessa forma aí, sem os membros, né? Quando nasce sem os membros, aí a autoestima fica baixa. É o que a gente tem conhecimento, né? Vai passando a foto. Olha essa imagem aí, ele na praia. Mostra aí essa imagem na praia, ó. Sem os membros, sem braço, sem perna, né? Olha aí, pessoal. E ele faz palestras motivacionais. Sabe por quê? Ensinando as pessoas que mesmo nessa situação dele, né, que é uma situação que a sociedade pode excluir. A sociedade pode excluir. Mas ele levanta, né, ele mostra que é capaz, ele já tem uma família,
Tem uma mulher, já é casado, tem uma foto aí com a família. Então, isso é para que vocês observem que não depende só da sociedade essa exclusão. A exclusão, muitas vezes, ela vem de nós mesmos, a gente querer se excluir. Né? Dentro de uma empresa, também acontece isso. A gente está falando de gestão corporativa inclusiva. Né? Vocês acham que é fácil? Vamos levar isso aqui. Vamos imaginar que isso seja um brasileiro. Ele não é brasileiro. Tá? Vamos imaginar. Aqui no Brasil, gente, ele teria uma dificuldade enorme. Né? Imagina aí. Porque nós somos, muitas vezes, criticados. Nós vamos ver aqui nos tipos. Tá ok, Josiel? Muito obrigada. Tá? Vamos lá continuar com a nossa aula. Aqui, gente, a gente é criticado até pela roupa que a gente veste. Que é um tipo de exclusão também que a gente vai ver aqui. Tá? Na aula. E vamos levar para essa questão corporativa, essa questão organizacional. Né? Tem empresas, por que é que vocês acham que tem empresas, né, que colocam no código de conduta a questão de uniforme? É justamente porque são pessoas diferentes com culturas diferentes. Pessoas diferentes com culturas diferentes. Né? E que podem se vestir de qualquer jeito. Tem gente que vai para uma empresa vestir de qualquer jeito. Tem gente que vai para uma igreja vestido de qualquer jeito. E não pode ser assim. Certo? E aí a gente fala também de outro tipo, o terceiro tipo, de exclusão social de ordem cultural. Quando a gente fala de cultura, a gente lembra de quê? Cada um de nós tem uma forma cultural. Cada um de nós tivemos um certo tipo de educação. Tá? A exclusão social de ordem cultural está relacionada a diversos fatores. Comportamento. Né? Formação é diferente de cultura. A pessoa que não tem um nível superior não quer dizer que ela não tenha cultura. Ela tem. Uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, um ensino educacional, não teve ensino médio, não teve ensino fundamental, não teve ensino científico, não entrou na universidade, não tem cultura? Tem. Tem cultura. Porque os pais criaram, educaram, mostrando que tipo de cultura. A cultura, ela inclui valores e princípios. Só porque uma pessoa não tem estudo, aquela pessoa não tem valor? Só porque aquela pessoa não tem um estudo, não sabe ler, não sabe escrever, aquela pessoa não tem princípios? Tem. Tá? O fato de uma pessoa possuir pouca formação pode levar a uma exclusão econômica. Mas uma exclusão cultural, não. Só que, para ela aumentar, aprimorar o seu conhecimento, a sua cultura, ela vai precisar ter condições financeiras. É por isso que quando a gente começou a falar sobre os tipos de exclusão social, um vai puxando o outro. Tá? Pessoal, essa questão de ordem cultural, quando fala aqui, né, pouca formação pode levar a uma exclusão econômica. E a exclusão econômica, a falta de condições financeiras, pode levar a uma de ordem cultural. Né? Ou não. Vimos exemplos, um gari, que toda noite ele encontrou no lixo livros velhos. Olha só. Ele encontrou livros velhos. Não sei se o Josiel ouviu essa matéria, já viu falar dessa matéria, mas mostrou na televisão um gari, um senhor. Olha aí, um senhor, ou seja, nós vamos ver a questão de exclusão por idade. Né? Um senhor pegava os livros do lixo, levava para casa e estudava. Gente, ele fez vestibular, ele passou. Né? Certo? Quais são os tipos de exclusão social de ordem cultural? Nós estamos ainda nela, viu, Wesley? Certo? Gente, esse senhor passou no vestibular.
ele fazia parte da exclusão social. Pobre, sem uma condição financeira, ou seja, já passava por uma exclusão econômica, sem uma condição financeira de estudar, de comprar livro, né? Gari, um senhor, um idoso, já era um idoso. Ele estudou e isso é um exemplo. Por quê? Porque o pouco que ele recebe, ele investe na educação dos filhos. E aí eu pergunto para vocês, será que os filhos têm, ou tiveram, ou teriam a mesma garra que ele teve? Ele terminava de trabalhar já tarde da noite, saía da empresa, né, de coleta de lixo, tarde da noite com os livros, levando os livros em saco para estudar. E o único horário era quando chegava em casa, porque de manhã já tinha que estar trabalhando. Certo? A cultura é algo maior. Faz parte dos valores, hábitos, crenças, arte e formas de comportamento do indivíduo. Ou seja, independente de situação econômica e ou do acesso ao conhecimento acadêmico, todas as pessoas podem ser consideradas seres culturais e possuidoras de cultura em seu sentido amplo. Quando fala de cultura, de questão de ordem cultural, nessa questão de exclusão social, a gente vê muito essa parte aqui, Wesley, de formas de comportamento do indivíduo, a questão de valores e princípios, tá? Hábitos e crenças. Imagina aí, Wesley, uma pessoa que tem condições financeiras, né, que não é excluída por ordem econômica, que não é excluída por ordem social, mas é uma pessoa sem valor. É uma pessoa que tem um desvio de caráter enorme. Isso é só um exemplo. Que tem um desvio de conduta enorme. Essa pessoa tem cultura? Não. Por exemplo, vamos supor, Wesley, que você trabalha numa organização onde o seu chefe, vamos supor, onde o seu chefe, tem uma condição financeira melhor do que todos os colaboradores, tem um estudo, uma formação acadêmica muito melhor, viaja para a Europa, é só um exemplo. Mas é aquele chefe onde assedia moralmente o funcionário, onde assedia sexualmente uma funcionária, E aí? Ele pode ser denunciado. Olha só, ele pode ser denunciado, ele pode ser julgado, Alguém pode colocar ele na justiça e ele vai ser excluído socialmente dessa forma de ordem cultural. Atitudes antiéticas fazem você ser excluído socialmente nesta ordem cultural. Tá, Wesley? Certo? São consequências das atitudes sem valores, sem hábitos, sem um comportamento ético. Tá? É por isso que eu falei sempre, não precisa ter uma condição financeira para ter ética. Eu não preciso ser milionária para ter valores. O milionário, o rico, vamos lá botar entre o rico e o pobre. Só porque é pobre não tem princípio? Só porque é pobre não tem valor? Quantos ricos aí mostram que não tem valor nenhum? E isso, em algum momento, eles serão excluídos socialmente. Nessa ordem cultural. Entendeu, Wesley? A discriminação pode estar associada à ocorrência em relação às minorias. O conceito de minoria, nesse caso, consiste em um grupo com minoria de poder político ou econômico. Olha aí, o poder econômico.
Esse grupo pode ser étnico, religioso, linguístico, de gênero ou outros. Então, observe que não se trata de uma minoria numérica. Tá? A esse tipo de exclusão social de ordem cultural, olha aí, Wesley, tipo de exclusão, o que é que a gente está falando da exclusão social de ordem cultural. O que é que temos aqui? Aspectos como racismo. Olha aí, Wesley. O racismo. Pobre tem pobre racista? Tem. Tem pobre racista. Tem rico racista? Tem. Então, o que é que eu estou querendo? Mas, professor, o que é que tem a ver a senhora falando isso? O que é que eu estou querendo mostrar? Que não importa a ordem econômica, não importa a condição financeira. Ou você tem valores e princípios, ou você não tem. Então, uma pessoa que não tem valor e que não tem princípios, ela vai ser racista. O racista, ele mostra que ele não tem princípios, ele mostra que ele não tem educação. Então, ele vai ser excluído. Porque os racistas são excluídos a partir do momento que, se comprovado que é racista, se agir de uma maneira racista, ele vai ser punido. Então, a punição já é a exclusão. Gente, recentemente, vamos já comentar sobre o racismo. Recentemente não, hoje. Hoje eu fui na casa da minha mãe e aí a minha irmã me mostrou uma matéria onde uma jornalista, vocês podem até procurar aí, eu não sei se o Josiel consegue aí, uma jornalista estava fazendo uma matéria, eu creio que foi desse jogo do Flamengo que teve, né? Mostrando as torcidas e tal, e um torcedor passou pela jornalista e deu um beijo nela. Ela entrou com processo. Assédio. Olha aí, muita gente comentando na internet que besteira. É muito mimimi. Para que ela foi processar? Ela estava trabalhando. E passa um homem e agarra ela e beija. É assédio. Então, a gente tem que se preparar. Nós, mulheres, e vocês, homens também, a gente tem que andar, ó, pisando em casca de ovo, porque qualquer coisinha, né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Certo? Porque não está de brincadeira, não. O negócio está sério. Tá? Agora, imagina aí, agora, né, a gente está conhecendo os nossos direitos. Mas a gente tem que saber realmente quais são os nossos direitos e se é direito aquilo ali. Tá? Racismo consiste em considerar que há raças humanas superiores a outras. Raças. Raça humana superior a outra. Não existe isso. Ninguém é superior a ninguém. Superior mesmo só ó, o cara lá de cima. Ele é superior, não é? Mas raça humana superior a outra, essa forma de pensamento busca justificar aspecto como escravidão ou diferenças sociais e econômicas entre as pessoas. A escravidão, raça humana superior a outra. Na escravidão, o branco é superior ao negro? Diferença social, o rico é superior ao pobre? Social e econômica, né, entre as pessoas. Então, isso é um tipo de exclusão, certo? Que está na ordem cultural. É o pensamento. A pessoa pensa que só porque tem dinheiro pode mais do que as outras. Gente, vamos levar para a questão corporativa? É ou não é? Você pode entrar numa empresa com o mesmo cargo do seu colega de trabalho. Aí vamos supor que aquele seu colega de trabalho tem uma promoção. E aí ele é convidado a ser gestor ou supervisor do setor que eles começaram a trabalhar.
E aí seu colega começa a apresentar um comportamento totalmente diferente. Nariz empinado, nem dá mais bom dia, nem senta mais com os colegas, ou seja, quer conhecer uma pessoa? Né? Dê poder para ela. Isso falando da questão corporativa, certo? Há diversas formas de definir raça, sendo a mais utilizada como definição de parâmetros para classificar populações diferentes de uma mesma espécie biológica. Né? Olha aí, ó, o Josiel aqui, meu diretor de imagem, né? Depois vocês procuram aí na internet. O nome da repórter, o nome da jornalista que teve esse problema que eu falei para vocês foi agora, né, Josiel? Jéssica Dias. Então, vocês procuram na internet aí, né? Jornalista Jéssica Dias, caso assédio, vai aparecer, certo? Depois vocês procurem. Bom, essa forma é usada para cães, essa questão de raça. Né? É usada para cães, é usada para gato, tá? E outras espécies. Para os seres humanos, para nós, não é tão simples essa classificação. Né? Pois, principalmente no Brasil, o que se percebe é uma riqueza resultante pela mistura. Né? Se eu sou morena, se eu sou amarela, eu sei lá o que é que eu sou, gente. Eu sei que quando eu faço concurso, eu boto que eu sou parda. Porque não tem moreno, né? Não é verdade? Vocês, alunos e professores mediadores, quando vão fazer alguma inscrição, tem lá, né? Negro, branco, pardo, amarelo, eu nem lembro mais, né? Mas no último concurso agora que eu me inscrevi, eu botei parda. Eu acho que eu sou assim, sei lá. Quando eu acho que eu era morena, né? Mas eu boto parda, né? Não vou botar branca, que eu não sou branca. Também não sou negra, eu me considero morena. Vamos lá, o moreno, imagina aí o moreno. Ele tem sangue branco e tem sangue negro. Né? Ou sangue de outra raça. Certo? Aí é discriminado. O branco, ele pode ter um pouquinho de sangue indígena. Né? O pardo pode ter um pouquinho de sangue indígena. Então, é uma mistura de raça, gente. Tá? E para que essa discriminação? Infelizmente, com base na classificação racial e fundada nas teorias raciais dos séculos 18 e 19, temos a utilização desses conceitos para justificar a existência de diversos tipos de discriminação na atualidade. E quais são os diversos tipos de discriminação? Entre elas, nós temos a xenofobia, que consiste em aversão a estrangeiro. No Brasil, felizmente, esse comportamento é raro. É raro, mas existe. Né? O caso de um estrangeiro que foi morto, tá? Espancado, ele era de outro país. Certo? Somos muito receptivos, mas tem também discriminação. Há países em que ocorre de forma aberta a xenofobia, variando conforme a época, a política governamental e outros fatores. Tem um filme, que esse filme me marcou muito. Né? Na época, eu estudava e o professor de filosofia e sociologia, se eu não me engano, isso na graduação, ele citou esse filme, eu não lembro mais o nome, mas eu vou trazer para vocês. Um grupo, né, numa cidade onde a política governamental, né, tinha aquele símbolo de Hitler, né, fascista, né, José? Eu não sei. Tinha o símbolo de Hitler e todos eles tinham tatuado no peito. Né? Suástica, o símbolo de suástica. Tinham eles tatuado no peito. Então, tinha pessoas no filme, no bairro, que quando via aquele grupo, se escondia. Né? Por quê? Porque eles eram de outra região. Eles eram de outros países. E o grupo pegava e espancava. Né? Então, esse filme me marcou muito na época que eu fazia a graduação. Né? E aí foi quando a gente viu esse termo. Eu vi esse termo de xenofobia.
né? No Brasil é raro, mas quando a gente procura, a gente encontra, certo? Discriminação regional. Isso existe muito. Ocorre na não aceitação de pessoas dentro de um mesmo país, de uma forma similar à xenofobia. Por exemplo, discriminação de um cidadão de um estado pelo outro estado. Pessoal, o nordestino sofre aí fora. Sabe por quê? Até em concursos, quando diz assim, os piauienses estão chegando. Por quê? Porque o piauiense é considerado estudioso, o piauiense é considerado inteligente, o piauiense não brinca, não. Ele pode até ser manhoso ali, né, levar no banho-maria, mas quando diz assim, eu vou fazer, piauiense cai em cima, tem sangue no olho, né? Então, nós somos uma ameaça, nós piauienses somos uma ameaça para o pessoal de outro estado quando se fala na questão de concurso, né? Um fato de discriminação regional, quando eu morei em Fortaleza, os professores lá do Ceará não me chamavam de Iuna, não. Eles não chamavam os piauienses pelo nome. Né? Eles chamavam de Piauí. Piauí. Né? Por mais que fosse brincadeira, quando todo mundo do Piauí levantava o rosto, eles mangavam. Por quê? Porque quando falava assim, Piauí, a gente não sabia quem o professor estava chamando. Isso dentro da universidade. Né? Então, isso já era uma discriminação. Por quê? Porque quando a gente levantava o rosto, eram todos os piauienses que estavam na sala. Né? E da segunda vez que um professor fez isso, todo mundo riu e eu disse, isso é discriminação. Né? Cuidado, professor, isso é discriminação. Depois disso, ele nunca mais fez isso. Ele chamou pelo nome. E eu dizia, meu nome não é Piauí. Meu nome não é Piauí. E eu falava para os colegas, na terceira vez que eu falar, esse professor para. Né? Um caso triste, né, foi um que eu citei até nas outras aulas, para os meus alunos, para outra turma, foi que na época que eu me formei, um amigo meu foi para Santa Catarina fazer um programa de pós-graduação. Né? E lá na instituição, só conseguia bolsa de estudo quem obtivesse a nota máxima, tanto na prova escrita, quanto na entrevista e quanto no currículo. Né? E ele obteve a nota máxima. Ele foi primeiro colocado. Geral. Foi uma nota nunca vista dentro da instituição para um programa de pós-graduação. Ele foi parabenizado? Foi. Ele foi admirado? Foi. Pela própria instituição. Só que, quando ele foi entrar com a documentação para requerer a bolsa, mostrando a classificação dele, viraram para ele e disseram, você não vai receber a bolsa. Aí ele, por quê? Né? Porque você não é daqui. Olha só a discriminação. Né? Porque ele não era de lá. Porque ele era do Piauí. Né? Então, gente, isso é triste. Ele estudou, se preparou, mas aí ele entrou com recurso. Ele foi e disse, vou ficar aqui, eu vou pagar as consequências por causa da briga que eu vou fazer com a instituição. E ele disse que foi durante a pós-graduação, durante o tempo que ele fez a pós-graduação, ele era perseguido dentro da instituição. Porque ele lutou para conseguir a bolsa. Ele não tinha condições financeiras para se manter em outro estado, um estado caro, diferente do nosso. Mas ele queria fazer lá, porque a instituição era conceituada na área que ele queria. Né? Hoje ele já é professor, né, de universidade, né, já fez outros cursos, já se formou em outras coisas e conseguiu. Tá? Outro tipo de discriminação, gente, é a intolerância religiosa. Tem muita relação com a liberdade de expressão. Por quê? É uma escolha. A gente já falou sobre liberdade de expressão. Eu tenho minha liberdade de expressão. Eu tenho a minha escolha. Então, o que é que cabe ao outro? Respeitar. Assim como eu respeito também o outro. E o pensamento sobre a concepção de limite do indivíduo. Já tivemos várias matérias sobre intolerância religiosa em instituições de ensino, em
empresas, né, onde um colega de trabalho, né, critica, né, debocha, certo? Da questão religiosa, da questão da doutrina, da escolha de outro colega de trabalho e faz uma imagem do outro colega de trabalho completamente diferente, né? Ao ponto de prejudicar o colega de trabalho. Né? Isso acontece. Né? Mas tem que entender o seguinte, ninguém está fazendo mal para ninguém. Tá? São escolhas, certo? Exclusão social de ordem patológica. A gente lembra de quê? Patologia. Ou seja, está apresentando algum tipo de doença. Conforme Costa, a exclusão de ordem patológica pode ser causada por uma ruptura familiar, como o abandono de doentes psiquiátricos. O abandono de doentes psiquiátricos. Tem casos na minha família onde houve um abandono, né, de um ente da família, porque ela apresentava problemas psiquiátricos. Até hoje, nunca descobriram o motivo dela ter apresentado, porque até os 4 anos de idade, criança normal. Dos 4 em diante, aí começou a apresentar, né, problemas de ordem psicológica. Né? E aí foi crescendo com problema, até o ponto de a família, né, abandonou. Abandonou assim, colocou numa clínica que pudesse, né, ficar com ela, né, porque a família não tinha como cuidar. Adoeceram os pais, os meus tios adoeceram, ficaram idosos, faleceram e os irmãos, nenhum quis ficar com a irmã. Casos da minha família. Né? Então, ela foi excluída. Houve uma exclusão social de ordem patológica. Né? Não estudou mais, até os 4 anos estudava, não estudou mais, né? A saúde precária, porque começou a adoecer, não tinha mais o atendimento familiar, e até hoje ela se encontra, né, numa clínica. Tá? Isso acontece demais, certo? E essa questão de ordem patológica pode ser ocasionada por comportamentos autodestrutivos. No início que a gente estava falando, a gente falou que um problema social puxa o outro. Né? Um tipo de exclusão puxa o outro. Então, aquela questão de ordem patológica pode ser causada por esses comportamentos autodestrutivos, que a origem pode ser o quê? O vício. Segundo Costa, comportamentos relacionados com o alcoolismo, né? A prostituição, a droga. O álcool já é uma droga, né? O problema maior é o álcool, porque o álcool puxa as outras drogas. Né? Potencializa o uso das outras drogas. Né? Entre outros, geram a exclusão desses indivíduos. Exclusão mesmo. Eles mesmos começam a se autodestruir. Eles começam, né? Não param, né? E é como se fosse um combustível. Eles só vivem para aquilo ali. Né? E começam a apresentar uma péssima imagem, porque não querem mais saber de higiene, não estão mais nem aí, nem com a preocupação da própria família. A família começa a se preocupar. Né? Eles debocham do sentimento de preocupação. Isso é uma doença. Né? Uma doença que eu acho que vocês já conhecem. Né? A questão da adicção. Né? Os adictos, que são dependentes químicos. Né? A adicção também envolve a questão de prostituição, gente. Né? A prostituição, né, muitas vezes, se vocês forem, né, estudar sobre isso um dia, muitas vezes não é a questão somente para ter
o dinheiro ali para se manter. É porque gostam. São viciados. Certo? Então, isso já entra na questão patológica. Isso adoece. E são excluídos. Qual é a sociedade? Qual é a empresa que vai querer um funcionário alcoólatra? Né? Tem gente que diz assim, não, eu bebo socialmente. Bebe? Eu já participei de uma entrevista onde na empresa, você bebe? Eu tomei, foi um susto. A primeira pergunta que me fizeram na entrevista, José, você bebe? Aí eu fiquei, eu disse, socialmente. E o que é o socialmente? Né? Porque todo mundo responde isso, não, eu bebo socialmente. Né? Mas na época que eu fiz essa entrevista, mas hoje, né, em alguma entrevista que perguntava, você bebe? Eu bebo, não, meu filho. Se eu botar um copinho na boca, é sono. Então, se for para beber, eu bebo um copinho em casa, né? Porque eu durmo. Então, eu já digo logo, não. Né? Não tem como. Hoje não tem como. O metabolismo aqui está diferente. Né? Então, essa questão de socialmente não existe. Quando a entrevistador, numa seleção, pergunta, você bebe? Ou você diz sim ou você diz não. A resposta é essa, sim. Ou não. Não tem essa resposta de socialmente não. Porque na hora que você diz socialmente, você está dizendo, sim, bebo. Então, depois que você responde isso, aí a pessoa pergunta, com que frequência? Aí você vai dizer, né? Com que frequência? Se a pessoa numa entrevista disser assim, não, eu saio do trabalho, sempre saio do trabalho, eu tomo um copinho, paro, antes de chegar em casa eu tomo um copinho, ou então uma garrafa, e vou para casa. É alcoólatra. Então, tomem muito cuidado com isso, certo? Outras formas de exclusão, como discriminação por gênero. Há outras formas de discriminação e exclusão social. Por gênero, né? A questão de homem, né? Masculino e feminino. Vamos supor que eu estou numa seleção, né, com o Samuel e com o Wesley. Vamos supor que, né, tem também a Maria do Socorro. Vamos supor que a Maria do Socorro ela tem alta qualificação para conseguir a vaga daquele cargo. E ela consegue. Né? Ó, Maria do Socorro top. No topo. Né? O salário dela lá, que estava dizendo, a empresa estava dizendo, né, um salário muito superior pela qualificação. Só que a empresa pega e diz assim, Maria do Socorro, a gente fez um reajuste e seu salário não vai ser esse que a gente pensou, né, em pagar. Olha, já começa. Né? Porque é mulher. Tem empresa, assim, né, que não quer pagar o mesmo salário que se paga para um homem. Que não quer colocar a mulher numa função, né, numa mesma função que um homem pode exercer, porque acha que a mulher é frágil. Né? Se você pegar a maioria dos cargos, por exemplo, tem aquelas plataformas de petróleo, né? É raro ter mulher, gente. É raro. Né? Questão de minérios, extração de minérios, extração mineradora. É raro ter mulher. Né? Mas são capazes. Em relação à questão dos gêneros, Safiotti destaca que a sociedade não está dividida entre homens dominadores de um lado e mulheres subordinadas do outro. Acabou isso. Né? Acabou, não existe mais essa questão de o homem dominando e a mulher sendo subordinada, sendo mandada. Tá? Há homens que dominam outros homens e mulheres que dominam homens. Isso equivale a dizer que o patriarcado, o sistema de relação social que garante a subordinação da mulher ao homem, não contribui com o único princípio estruturador da sociedade. Né? Nós já tivemos presidente do Brasil uma mulher. Quem aí imaginava? Né? Quem aí queria? Homens dominadores, com certeza, não gostaram da época da presidência, que foi uma mulher.
Já temos também outra candidata. Imagina aí. Né? Outros, entre eles, aparência física, olha só. Aparência física, comportamento, tá? Idade e outros. Outro tipo de discriminação. Pessoas obesas são discriminadas. Magros também. Baixo e alto, nem tanto. Né? Mas se for um anão, são discriminados. Porque pensam que eles não têm capacidade por causa do tamanho. Tem. Comportamento na questão de opção sexual, pessoal. A empresa criticar, não dar um cargo superior de chefia, porque a pessoa tem uma opção diferente sexual dos outros, a opção é dela, não é sua. Isso não vai impactar o seu modo de vida. Modo de se vestir. Essa questão do modo de se vestir está associada também à questão da imagem. Eu digo sempre, imagem é tudo. Vão fazer uma entrevista de emprego? Prestem atenção na vestimenta. Na primeira impressão que vocês irão passar para a empresa que vocês vão trabalhar. Tá? Vão participar de uma audiência? Prestem atenção na imagem, no modo de se vestir. Cuidado as meninas que carregam demais em maquiagem. Não precisa carregar. Né? Bota um cílio do tamanho que vem bem aqui na testa, abre o cílio, vem bem aqui. Gente, isso chama atenção, mas isso é feio. Né? Então, muito cuidado, certo? Essa questão da imagem, gente, aquela questão da ordem, né? Tipo de ordem, né? Tipo de exclusão, que envolve a questão patológica, a questão dos vícios, né? Os viciados, eles não estão nem aí para a imagem. Então, a gente começa a perceber isso. Eles não melhoram, eles não querem nem saber se está com a roupa limpa, se está com a roupa amassada. Eles não estão nem aí. Higiene dentro de casa. Tá? Então, a imagem da gente reflete. Certo? Forma de se expressar. Tem gente que fala todo tempo na gíria, né? Cuidado. Tá? Idade. Recentemente, um professor da Universidade Federal mandou para mim no WhatsApp uma informação de que a maioria das empresas do agronegócio estão abrindo vagas e mais vagas para mulheres acima de 40 anos. Isso é uma beleza. Né? Com e sem experiência na área de gestão de agronegócio. Por que estão contratando? Porque a empresa está vendo que as mulheres são mais organizadas nessa parte de gestão. Para a empresa ter, né, começado essa seleção dessa forma, eles pesquisaram e o próprio professor me falou. Eles fizeram uma pesquisa, né, e viram que nessa parte de gestão de agronegócio, a mulher é mais organizada. Então, eles estão contratando mulheres acima de 40 anos, né, com e sem experiência. Isso é maravilhoso, gente. Porque depois dos 40, tanto para o homem quanto para a mulher, para conseguir algo, né, na área privada é complicado. E tem concursos também que já diz no edital, dependendo do concurso, né? Mulheres até 38 anos, homens até 40 anos. Tem edital assim. Então, vocês estão novos, né? Novinhos em folha aí. Caprichem no conhecimento de vocês, estudem, né? Para ser aquela frase, né? Rico, bem novinho. Né? Não vão brincar, não. Brinca, mas vamos ter responsabilidade. Para não chegar nos 40, nos 44, nos 50, né? E ainda tá aí, ó, rodando aí sem saber como é que vai ficar, questão financeira, para não se sentir excluído, né? Para não se sentir isolado, certo?
Todas as formas de exclusão estão muito relacionadas aos aspectos cultural do país. Isso depende muito do aspecto cultural do país que a gente vive, da região onde a gente vive, da própria sociedade. Eita, sociedade, viu? Né? Em que as pessoas estão inseridas. Então, isso depende muito, tá? Uma instituição deve buscar de forma constante evitar. A instituição que eu digo aqui é uma organização, é empresa. Deve buscar de forma constante evitar o desenvolvimento dessas formas de exclusão. Portanto, desenvolver políticas de forma constante é fundamental. Entre as políticas, é possível citar aspectos mencionados nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, fundamentalmente desenvolver e implantar o quê? A governança corporativa e o código de norma de conduta. Incentivar e tornar as políticas éticas, né, uma prática cotidiana. Pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência merecem um tópico em especial devido à maior exclusão social. Muitas vezes têm dificuldade até de estudar ou frequentar ambientes por fatores limitantes, né? Como a falta de planejamento das instituições ou falta de política pública e privada, né? Que não sabem construir um órgão, um prédio, né, com acessibilidade, certo? E já já a gente volta com a nossa disciplina de projeto e vamos tirar muitas dúvidas, tá ok?